Bom dia para vocês aqui do Instagram. Bom dia para vocês que estão iniciando essa quarta-feira. Essa quinta-feira bonita, né? Bonita porque acordamos, porque temos mais uma oportunidade aí de fazer esse dia diferente. Bom dia, José Carlos. Tudo bem contigo? Que bom tê-lo por aqui. Hoje num dia que estamos retornando aí as nossas lives. Alguns dias sem fazer, né? E vamos unir esse assunto ao assunto de hoje, né? Esse dia que é tão especial, esse dia que é tão bonito, né? Esse dia que a gente reflete muitas coisas, né? Esse dia que a gente observa comportamentos, observa o nosso dia a dia e nós mesmos, né? Como na maioria das vezes. Então, como não podia ser diferente, hoje vamos falar um pouquinho de amor, né? Vamos falar um pouquinho desse sentimento que cura. Tudo quando eu falo de amor e quando eu falo de cura, eu vejo que essas palavras elas são muito, muito companheiras, né? Eu não vejo existir cura sem amor. Então, por esse motivo, começarei falando um pouquinho, né, sobre esse sentimento tão nobre e gratuito, né? Nós não precisamos comprá-lo, nós precisamos sentir. E diante desse início, diante desse pensamento, um pouquinho aí desses dias paradas, sem lives, por quê? Por respeito também ao meu sentimento, a um cansaço, digamos assim, né? E nós não temos esse hábito de cuidarmos de nós, né? Nós achamos que nós temos que produzir sempre e ser sempre daquela forma, que nós não podemos mudar a rota no meio do caminho. E esses últimos dias têm me ensinado que sim. Tem me ensinado que podemos mudar a rota sim. E a partir daí, nós conseguirmos continuar o que nós nos propomos a fazer. Então, quando nós olhamos para nós com esse carinho, nós já começamos a exercitar o nosso amor, que eu acredito ser o amor principal no dia de hoje, principalmente, e em todos os dias, né? Todos os dias nós devemos sim exercitar esse amor por nós. Porque se nós não fizermos isso, como que nós vamos amar o próximo? Como que nós vamos poder ser gentis? Como que nós vamos poder ser o nosso melhor no nosso relacionamento, como casal, como pais, como filhos, como amigos, né? Se nós não estivermos de bem com o nosso eu, com o nosso amor próprio. Então eu já quero começar deixando essa reflexão para cada um de vocês que está assistindo, para cada um de vocês que vai assistir depois dessa live. Como que está o amor por você? O que você tem conseguido doar para o outro e que não faça falta para você? Você já se fez essa reflexão? Nós sempre ouvimos, né, falar que a gente não dá aquilo que a gente não tem. E quando nós paramos para refletir sobre essa frase, nós começamos a entender o que está acontecendo com muitos relacionamentos, né? Nos dias de hoje. E a gente consegue imaginar e a gente consegue entender o quanto as pessoas estão carentes delas mesmas, né? Como que um relacionamento então vai dar certo se eu não estou bem? Né? Se eu não estou feliz comigo, se eu não sei o que eu posso dar para o outro, né? Bom dia, Claudete. Bom dia, tudo bem? Já estava com saudade das nossas lives? Cá estamos nós de novo, né? Não desistimos assim tão fácil. E muito obrigado por estar novamente aqui com a gente. Então, como eu estava falando, a questão do amor, ele tem que começar por nós. Porque quando nós estamos bem, quando nós estamos de acordo com o que nós queremos ser, nós conseguimos também ser o nosso melhor para o outro.
né? Sem a cobrança, sem aquela procura no outro do que falta em mim. Reflita sobre isso, né? Hoje, assim, nos atendimentos, hoje as principais causas de reclamações das pessoas é justamente esse buscar no outro o que está faltando nele mesmo, né? Por que tantas tragédias, né, ligadas a relacionamento? Por que tantas traições? Por essa falta, né? Essa falta interna. Isso que falta em cada um. E onde buscar isso, né? Como buscar isso? Isso é muito claro hoje, quando as pessoas buscam por terapia, quando as pessoas, até no Instagram, nas postagens que a gente vê, as pessoas elas externalizam o que elas sentem, hoje nas postagens, hoje naquela vida que elas gostariam realmente de ter. Mas a gente vê muito poucas pessoas buscando esse conhecimento necessário para ter essa vida que realmente faz sentido, né? Essa vida interior. E é isso que o amor ele faz no processo de cura, né? Como bem no início eu falei, eu não consigo ver a cura sem o amor. O amor ele tem que existir primeiramente conosco e depois com o outro, né? Nessa jornada de relacionamentos, a gente percebe que não é por acaso que um está na vida do outro. Que naquele momento, aquela pessoa, ela está servindo como uma força para que a pessoa evolua em alguns pontos, que a pessoa aprenda a conviver, né? Porque o relacionamento nada mais é que um aprendizado de convivência. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque une personalidades, une pessoas diferentes, une objetivos muitas vezes diferentes, né? Enquanto a gente não aprende a olhar para um objetivo em comum, nós não conseguimos entrar nesse relacionamento saudável. Vocês já pararam para refletir como que está o que vocês estão doando para o outro? Para ver o que vocês também podem receber a partir disso? Bom dia, Bruna! Um abração para você, que bom que você está aqui. Então, uma das coisas que chama muita atenção é essa questão do equilíbrio, né? Quando nós falamos em visão sistêmica, o equilíbrio ele é um dos pilares que sustenta, né, o nosso universal, a nossa vida. E o equilíbrio ele consiste em quê? Entre o dar e o receber. Nenhum relacionamento flui como deveria fluir sem essa reciprocidade. Porque eu costumo dizer que a alma da gente, o nosso sentimento mais puro, ele não entende bens materiais, ele não entende só o que a gente pensa, né? Ou a nossa vida no dia a dia. Ele entende sim o que um faz pelo outro para a evolução. Porque quem precisa evoluir em nós é a nossa alma, né? O que existe em nós é o nosso espírito, é o que você acredita que existe dentro de você. É isso que precisa evoluir. Porque o nosso corpo físico ele vai ficar aqui nesse mundo. Ele vai ficar aqui na Terra, né? A partir do momento que a gente partir dessa vida, dessa nossa vivência, independente para onde nós formos, né? Independente do que nós acreditamos, independente da nossa religião, né? Se nós formos cristãos, a gente acredita, né, no céu ou no inferno. Se nós formos espíritos, a gente acredita numa reencarnação. Se nós formos independente do que nós acreditamos, mas que todos concordam que um dia nós vamos deixar esse nosso corpo físico aqui, nessa terra, nesse lugar, isso é inquestionável. Então, esse corpo aqui não vai evoluir, o que vai evoluir é o que nós temos dentro de nós. Então, ele entende o quê? Essa nossa alma entende o quê? Entende que é o que eu faço por vocês no processo de crescimento de vocês e o que vocês fazem por mim. O que nós proporcionamos um ao outro. Quando esse equilíbrio, quando essa relação começa a pender só para um lado,
só um faz e só um recebe, essa relação é fadada ao fracasso e isso não tem. Não tem o que nós questionarmos isso também. Né? É como se nós fosse colocarmos água somente num copo. Vai chegar um tempo que esse copo ele vai encher. Né? Ele vai transbordar. E o outro vai continuar vazio. E o que a gente faz geralmente quando tem um copo vazio em algum lugar? A gente guarda o copo, né? Nós guardamos o copo, às vezes a gente lava o copo e guarda. Mas a gente tira ele da visibilidade. Nós tiramos ele da parte que ele veio para fazer. Então o amor nosso do dia a dia também é isso. E não só em relacionamento de casais. Isso é em relacionamentos de amizade, isso é em relacionamento com colegas de trabalho, isso é em relacionamentos com vizinhos. Todo tipo de relacionamento que envolve pessoas, tem que existir esse equilíbrio. Senão ele não vai fluir. Senão ele já está começando para terminar. Porque vai ficar pesado. Né? Vai ficar difícil de só uma pessoa conseguir levar esse relacionamento para frente. Bom dia, Maricléia, que saudade! Que saudade! A Maricléia, conheci num curso em Curitiba, é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Que bom ter você dando essa passadinha aqui nessa live hoje, Maricléia. Um ótimo dia para você e um feliz dia, né? Nesse dia que nós estamos aqui falando sobre o amor, falando sobre cura, né? Falando sobre tudo que nós estamos vivendo. E isso é muito importante, né? Nós olharmos, começarmos a despertar para esse amor. Né? Nós passamos por tantas dificuldades, né? Pessoais no nosso dia a dia, profissionais. A gente vê o nosso próximo, a gente vê tantas catástrofes, a gente vê tantas atrocidades acontecendo, que se tivesse sido colocado um pouco de amor em cima disso, né? Um pouquinho de amor em cima das atitudes, um pouquinho de amor em cima da nossa vida, no geral. Isso eu tenho certeza que todos os nossos relacionamentos seriam diferentes, né? E por que hoje é tão difícil? É tão difícil a gente conviver num relacionamento. Bom dia, Luana. Tudo bem? Por que hoje é tão difícil a gente conviver nos relacionamentos? Né? Porque assim, tem uma frase que eu ouvi minha vida inteira e faz um tempo que começou a fazer sentido pra mim. Antes eu achava que entendia e não entendia. A frase que dizia assim, que a gente tem que pensar primeiro na gente e depois pensar no outro. E fez sentido agora por quê? Porque quando a gente fala em pensar na gente, quando nós não nos conhecemos, nós não sabemos o que nós queremos e nós não entendemos, né, qual é o nosso real propósito de vida, ou nós não entendemos o que realmente a gente quer. Quando a gente pensa na gente pensa só na gente. Faz sentido isso para vocês? A gente pensa só na gente no sentido que o quê? A gente se torna egoísta. Então, quando nós começamos a pensar só na gente, a gente quer fazer as coisas que a gente gosta, a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer um relacionamento do nosso jeito, a gente quer criar os filhos do nosso jeito, a gente quer que no trabalho seja as coisas do nosso jeito. E eu tenho percebido que fazer as coisas do nosso jeito tem criado bastante conflitos. Porque cada um quer fazer do seu jeito. E ainda usa a frase, não, mas eu tenho que pensar primeiro em mim, depois no outro. E eu cheguei à conclusão que o pensar primeiro em mim é conhecer as minhas necessidades, é entender o que eu preciso entender para conviver de uma forma que não ultrapasse o limite do outro, mas também não ultrapasse o meu. Então não quer dizer que eu não vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu gosto. Não quer dizer que eu não vou precisar mudar alguns conceitos meus. Mas o que eu não vou mudar é a minha essência. O que eu não vou mudar é o que realmente eu acredito.
É o que realmente eu sou? E aí sim, começar a dosar essa frase de olhar primeiro para mim. Olhar primeiro para mim no sentido do quê? O que eu preciso curar em mim primeiro? Porque a gente já vimos em outras lives, já vimos em cursos, vocês devem ter visto, né? Hoje na internet tem muito conteúdo sobre isso. A gente tem visto muito essa questão que tudo que eu reflito é sobre eu. É sobre quem eu sou. É sobre o que eu penso e é sobre o que eu sinto. Então, se tudo que eu reflito é sobre eu, então se eu estou vivendo muitas discussões, se eu estou vivendo muitos relacionamentos tóxicos, o que eu estou transmitindo aí? Qual é o sentimento que está transbordando em mim? Será uma ira? Será uma raiva? Será uma revolta? Né? Falando um pouquinho de raiva, o que é a raiva? A raiva, geralmente, se nós paramos para analisar o contexto daquele sentimento de raiva, a raiva é sobre uma atitude que a gente tomou e que a gente não gostaria de ter tomado. Né? Faz sentido essa reflexão para vocês? Se eu sinto raiva de alguma coisa, se eu começar a analisar esse sentimento, eu estou fazendo algo naquele momento que eu não queria ter feito, eu não queria estar fazendo. E eu coloco a raiva em cima do outro, a culpa em cima do outro, porque eu estou fazendo isso porque você fez isso e aquilo. E na verdade é porque eu entrei naquela situação e eu sabia que eu ia entrar naquela situação. Eu sabia que eu ia passar por aquela situação. Aí naquele momento eu desenvolvo essa minha raiva. Mas a raiva está em quem? Está na pessoa que eu estou culpando e falando que é a culpada? Não. A raiva estava dentro de mim, o sentimento estava ali dentro. Porque era o meu sentimento. Às vezes a outra pessoa não está nem aí para tua briga. Às vezes a outra pessoa nem sabia que você estava brigando. Mas o teu sentimento está ali. Bom dia, Lilian. Tudo bem com você? Que bom que você está passando por nossa live hoje. Né? Nessa live que nós estamos falando aqui um pouquinho sobre o amor. Falando um pouco sobre nós mesmos, né? Então reflita sobre o que você está passando, sobre o seu momento, né? Em especial hoje, no teu relacionamento. E se você não tem um relacionamento, também olhe para os outros relacionamentos que você tem atraído, né? Por que você tem atraído? Qual é a ferida sua que fica mais exposta quando você se depara com a palavra relacionamento, com a palavra amor? Porque essa necessidade hoje de mostrarmos que estamos bem emocionalmente, se isso não se mostra, né? Vocês já viram algum sentimento? Não tem como ver, né? O sentimento ele é demonstrado no dia a dia, na convivência com aquela pessoa. Ele é demonstrado num contexto, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida. Aí sim, ele vai refletir, principalmente dentro do relacionamento para quem é casado. E para quem não é olhar para si e entender que o maior amor que pode existir é o por você. Né? É olhar para as suas qualidades, é olhar para o que você faz no dia a dia, para as batalhas que você enfrenta, para os desafios que você enfrenta no dia a dia. E fazer uma autoanálise do que você precisa melhorar, do que você precisa ser diferente. Porque não é só sobre melhorar. Melhorar, nós vamos precisar melhorar até o último dia da nossa vida. Nós precisamos ser melhores até o último dia da nossa vida. Mas olhar para dentro de nós e entender esse sim, quem nós somos. Né? Entender quem nós somos. Entender o que nós viemos doar nesse mundo. Né? O que nós estamos fazendo pelo outro, para o outro evoluir. Ou nós estamos sendo na vida do outro algo que só está puxando para trás.
né? Qual o nosso papel no nosso relacionamento? Né? Quais os princípios que nós temos que eles são inegociáveis, independente do relacionamento ou não? O que na minha vida eu não aceito? Qual é o limite que eu tenho que dali não é permitido ultrapassar? Se nós começarmos a pensar em tudo isso, nós percebemos várias lacunas no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, como que nós vamos conseguir ter esse relacionamento sólido? E relacionamento é convivência. Relacionamento é convivência. É como um relacionamento de trabalho. O que difere no nosso relacionamento? Que no nosso relacionamento nós convivemos, nós temos, quem sabe, filhos, nós temos algumas divisões de casa, divisões de imóveis, de veículos, não sei, enfim. Mas nós dividimos mais coisas. Mas às vezes passamos menos tempo do que um ambiente de trabalho, por exemplo. E lá no ambiente de trabalho a gente é uma pessoa, né? Lá no ambiente de trabalho a gente se comporta de uma forma. E em casa muitas pessoas se transformam. Por quê? Por que essa diferença? O que não te deixa feliz em casa? O que te deixa insatisfeito em casa? Porque quando nós temos certeza do que nós somos, não fica tão difícil a gente viver. Não fica tão difícil a gente impor limites. Agora, se eu só fico buscando pelo milagre, buscando porque algo vai acontecer a qualquer momento, porque vai... Não vai, gente, não vai acontecer. É tudo uma busca. Teve uma frase que eu li. Bom dia, Nica. Tudo bem? Como que tá em Ampere? Tudo certo? Aqui já não tem água, mas tem chimarrão. Nas próximas lives, tragam o chimarrão de vocês também. Vou tomar um chimarrão aí cedinho. Agora nas quartas-feiras, né? Mudamos de dia porque na terça-feira estava um pouco apertado o horário. E decidi fazer na quarta, porque quarta-feira é meio de semana, o pessoal tá meio desanimado já, né? Então a gente volta para dar um ânimo para esse povo. Mas voltando a falar um pouquinho da frase que eu queria comentar com vocês, eu li algo que falava assim: e se no final de tudo você perceber que essa vida aqui foi um sonho, e quando você acordar você perceber como que foi seu sono, né? Qual era a análise que você tiraria disso? E isso me fez pensar muito nesses últimos dias, né? Porque como que nós estamos vivendo esse sonho, né? O que eu estou buscando? E por que eu estou buscando? E quando nós começamos a buscar algo que faz sentido pra gente, todo o restante começa a alinhar. As coisas começam a fazer mais sentido na vida da gente. Começam a ficar mais leves. Né? Porque o que faz mais a gente sofrer hoje? Preocupação, autocobrança e o julgamento. Né? Nós nos preocupamos com coisas que nós vamos perceber que não estão no nosso controle, muitas vezes quando a gente fica doente. Né? Eu vou perceber que eu não vou conseguir dar conta do meu trabalho, dos meus filhos, da minha casa, sozinha, quando eu ficar doente e as coisas ficarem lá, até eu melhorar, ir lá e fazer o que eu preciso ou o que eu acho que deve ser feito. Faz sentido isso para vocês? As preocupações deixam nós ansiosos, né, com possíveis depressões, e não resolve, né? O pior de tudo é que passa a turbulência e as coisas ficaram ali, né? Olha o exemplo, né, do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas hoje não tem nem mais para onde voltar e às vezes dedicaram a vida inteira,
né? Abriram mão de tudo, de família, de relacionamentos, de tudo, para conquistar algumas coisas. E hoje não tem mais nem o que fazer. E se fosse nós? Hoje, se acontecesse algo, uma catástrofe hoje, e você não tivesse mais nem para onde voltar, qual seria teu maior problema? Limpar a tua casa? Dar conta das coisas? Qual seria? Qual seria o teu principal problema hoje, se você não tivesse para onde voltar? Então, por isso essa necessidade de nós olharmos para nós com mais carinho, com mais amor. E repetindo um pouquinho do que nós falamos ali no início. Se eu não estou bem comigo, se eu não tenho amor por mim, se eu tô triste, se eu tô chateada, se eu tô irritada, se eu tô nervosa, o que eu vou oferecer pro outro? Eu vou oferecer amor? Jamais! Nunca vou conseguir fazer isso. Eu vou tentar fazer isso. E vai dar errado? Com certeza. Com certeza eu vou me frustrar ainda. Porque eu ainda tentei, eu quis fazer e não consegui. E eu não entendo porque eu não consegui. Mas do que tá cheio aqui dentro? O que tá cheio o meu coração? Não tem como eu encher um copo de água para você e você tomar um refrigerante desse copo. Não tem como. Então, o que eu tô dando pro outro? O que eu tô oferecendo pro outro? Hoje, em especial, aí, Dia dos Namorados, nos relacionamentos, o que eu estou dando e o que eu estou recebendo em troca? Os relacionamentos que só um dá, não vai pra frente, né? O relacionamento que só um luta, que só um quer conquistar, que só um quer as vontades dele, não vai dar certo. Como que está hoje o seu relacionamento? E se você não tem hoje um relacionamento, como que está você com você hoje? O que você tem feito por você? O que você tem dado pra você, pra tua melhor? Então hoje, nesse dia, reflita sobre esses sentimentos, né? Reflita sobre as suas escolhas, né? Como que você tem feito essas escolhas, os lugares que você tem buscado para preencher o que falta em você, o que você precisa. E reflita hoje durante o dia. Seja aquela pessoa que você quer que sejam para você, que com certeza você vai atrair esse tipo de pessoa na tua vida também. A gente atrai o que a gente tá transbordando. Se eu estiver transbordando amor, eu vou atrair amor para minha vida. Agora, se eu estiver transbordando coisas negativas, se eu estiver transbordando pessimismo, se eu estiver transbordando reclamações, se eu estiver transbordando ingratidão, eu também vou atrair isso para minha vida. Isso é física, né? Isso não é história, isso não é milagre. Isso existe. O que as pessoas podem esperar de você a partir de hoje, a partir dessa reflexão, a partir desse momento que nós voltamos a ter aqui? O que as pessoas podem esperar de você por você? Se não me engano, em outras lives eu já falei, mas morrer por alguém é muito fácil. Agora, viver por alguém exige um pouquinho mais de comprometimento. Então, hoje, viva por você. Faça por você. Descubra tudo que tem de bom aí dentro de você. Descubra todo o amor que existe aí dentro de você. Para daí sim, tanto no teu relacionamento ou quanto na tua vida, começar a fazer sentido todo o amor, toda a beleza que existe, né? Aproveitemos esse dia, essa egrégora que a gente sente, que é transmitido mais amor, que é falado em mais amor, que as pessoas
conseguem transmitir esse sentimento, às vezes no trabalho, às vezes em casa, ou que as pessoas tentam fazer algo diferente nesse dia. Então aproveite esse dia por você. Como acabei de falar, viva por você hoje. Se conheça, veja quem realmente você é, veja o que você está transbordando, para daí sim questionar, para daí sim você cobrar algo em troca da outra pessoa. Então hoje é essa mensagem que eu deixo para vocês. Clair, um abraço. Renata, um beijão para vocês. Fiquei muito feliz de voltar com essas lives. Tudo tem seu tempo, tudo acontece na hora que tem que acontecer. E se não dá para seguir um cronograma, tá tudo bem também. Nós reiniciamos o cronograma e reiniciamos o que nós começamos a fazer. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Então eu espero vocês novamente na próxima quarta-feira, a partir das 7h15 da manhã, para termos esse bate-papo gostoso, para quem estiver tomando um café, tomar um café, para quem estiver tomando um chimarrão, como eu estou aqui, tomando um chimarrão, conversando, buscando um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de carinho e um muitão de amor, não só um pouquinho, muito. Porque para terminar com uma frase que eu já falei umas 2, 3 vezes nessa live, mas eu vou repetir. Só o amor cura. Não existe cura sem amor. Não existe se curar de uma doença sem amor. Não existe curar um relacionamento sem amor. E não existe nós sermos completos sem amor. Então nesse dia eu desejo para você muito, 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 muito amor. E até a próxima quarta-feira.